Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou, que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Depois queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado,
Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha, e trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para o gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para as 2 rolas ou os 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Como oferta pelo pecado, não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor,
Então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que o não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber. Livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente em jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro o restituirá, e ainda isso acrescentará a quinta parte. A quem pertence lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, trará o Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei das ofertas de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha, da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como memorial da oferta. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Comê-lo-ão sem fermento, em lugar santo, no átrio da tenda da revelação, o comerão. Levedado não se cozerá. Como a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe tenho dado, coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, tudo o que as tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta
é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta de cereais, perpetuamente, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa maçadeira se fará com azeite, bem embebida a trarás. Em pedaços cozidos oferecerás a oferta de cereais por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os seus filhos for ungido em seu lugar, a oferecerá por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. Comê-la-á em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. E quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. E se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Coisa santíssima é. Contudo, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo. No fogo será queimada.